Amados irmãos, amadas irmãs, um bom dia, um excelente sábado para todos nós. Estamos aqui hoje, iniciando mais uma manhã do nosso Evangelho Diário, momento esse em que a nossa amada Casa Espírita Luiz Gonzaga, da cidade de Luminárias, concede para o nosso coração. Nós estamos aqui todos os dias, de segunda a segunda, às 7:30 da manhã, para o nosso momento de partilhar as palavras do Evangelho, os doces ensinos do Cristo, o esclarecimento da doutrina espírita. Então sejam muito bem-vindos e é com muita alegria que hoje, para iniciar o nosso momento do Evangelho, eu convido a todos para abrirmos o nosso coração a Jesus, para que possamos, em um só pensamento, elevado até o mais alto, abrir as portas da nossa alma para o Cristo, para que hoje, neste sábado, as nossas palavras, as nossas decisões, os caminhos que a gente tomar na vida, as nossas atitudes, possam sempre refletir a Jesus. Meus amados irmãos, são com essas palavras e com Cristo vivo em nosso coração que eu convido a todos para refletirmos aqui hoje a mensagem de número 208 do livro Um Minuto com Chico Xavier. Hoje, a mensagem é do querido espírito André Luiz. E hoje, André Luiz nos convida a pensar em nossa vida para além dos problemas, a pensar em nossa vida para além das lágrimas, para além dos dias difíceis. Porque é claro que todos nós, sem exceção, só de estarmos aqui na Terra, reencarnados, passamos por dificuldades e provações. E cada um de nós tem a sua categoria de provação que vem enfrentando ao longo dos anos da encarnação. Então, justamente por estarmos nesta situação, meus irmãos, nós temos sim épocas e momentos dolorosos. Mas a nossa encarnação não é apenas isso. A nossa encarnação não se resume a lágrimas. A nossa encarnação não se resume em sofrimento. Nós vivemos muitos momentos de alegria também. Sabe, eu penso no momento em que Jesus esteve aqui conosco na Terra. A existência dele aqui na Terra não se limitou ao único momento que ele estava no Calvário, que foi o momento doloroso dele, um dos mais dolorosos. E muitas vezes a gente se lembra de Jesus só ali, na cruz, com seus braços estendidos, ensanguentado, também no Calvário. Às vezes a gente limita e resume a vida do Cristo a esse momento triste. Mas Jesus viveu tantas outras coisas. Cristo viveu tantas alegrias, tocou tantos corações para a mudança. Jesus fez tantas curas. Tantas pessoas voltaram a sorrir depois de se encontrar com Ele. Quantas bênçãos Ele espalhou, quanta alegria Ele também recebeu. Então Jesus viveu momentos, sim, de paz, de serenidade, também momentos de alegria aqui na Terra. E não apenas aquele momento doloroso. Então, quando a gente olha para a vida do Cristo, não podemos resumir só aquele fato difícil que ele passou, e foi o mais difícil até hoje, se a gente olhar durante a Terra, durante os anos, os milênios aqui na Terra. Mas Jesus viveu toda uma história linda enquanto esteve aqui. E o mesmo eu digo para quando olharmos para a nossa vida. Não limitemos o nosso olhar àquela situação, aquele evento, algo que alguém fez com a gente, que é triste, que é doloroso. Não vamos resumir a nossa vida àquele momento, mas pensar além disso. Nós também vivemos momentos de alegria, também temos momentos de paz, também temos momentos de risadas,
A nossa vida é um misto, meus irmãos, de emoções. Então, justamente trazendo esse olhar para a gente expandir diante da nossa vida, André Luiz diz para nós: as suas lágrimas não substituem o suor que você deve verter em benefício da sua própria felicidade. Por outras palavras, o querido Espírito André Luiz diz para nós que as lágrimas dos momentos dolorosos não nos isentam do suor que a gente tem que derramar para alcançar os momentos felizes. A gente não pode, meus irmãos, mergulhar nas sombras das dores que a gente passa. Porque se isso acontecer, a gente se perde em meios caminhos da vida. A gente se fecha. A gente precisa olhar além da dor, sabe? Eu me lembro muito aqui para nós nesse momento de uma história. A história de uma mãe. Minha mãe que é exemplo para a gente exatamente dessas palavras aqui de André Luiz. Hoje eu quero muito contar para todos nós a história de uma mulher que quando engravidou do seu primeiro e único filho, foi abandonada pelo teu companheiro. Justamente abandonada quando os médicos lhe avisaram que o teu filho provavelmente nasceria com uma síndrome muito rara, mas eles ainda não tinham certeza de qual síndrome seria. Era preciso aguardar o tempo. O pai, quando ouviu essa notícia, juntou as suas coisas e foi embora. Disse que não queria um filho deficiente. Diz que não queria um filho que lhe daria problemas e que isso não era justo com ele. Então ele juntou as suas coisas e abandonou aquela mãe e aquele filho. A mãe, muito abnegada, sofreu. Mas como sofreu? Porque na hora que ela precisava de mais ajuda, que ela estava ali com um recém-nascido, ela foi abandonada. Esta mãe lutou pelo seu filho, buscou médicos, buscou tratamento, tudo o que ela podia, ela fazia para o seu filho. Conforme os meses foram passando, eis que os médicos finalmente tinham o diagnóstico daquela criança, daquele espírito que vinha ao mundo, renascendo neste corpo de carne que tinha suas limitações, mas nós sabemos que são limitações apenas materiais. Então os médicos deram para ela o diagnóstico, uma síndrome extremamente rara, difícil de se ver no mundo. O filho dela havia renascido com essa síndrome. Quando ela perguntou para o médico qual tratamento ela poderia seguir, aonde estariam os melhores especialistas para que ela levasse o teu filho para ser cuidado, o médico lhe deu a notícia de que aquela síndrome, infelizmente, ainda não tinha tratamento. Estavam estudando ela. Era algo muito recente. Por ser muito rara, pouco estavam ainda nos avanços na ciência para encontrar um medicamento, para encontrar um tratamento. O que ela poderia fazer era acompanhar o teu filho, conceder o melhor para ele e conforme ele fosse crescendo, ela poderia ali ir procurando um fisioterapeuta, um enfermeiro, uma ajuda para ela. Mas essa não foi a notícia mais triste que essa mãe recebeu naquele dia. O médico, muito delicado em suas palavras, olhou para essa mãe e disse para ela aproveitar a cada dia que ela tivesse com aquela criança. Porque por ser uma síndrome muito rara e uma síndrome que afetava o corpo todo daquela criança, ou seja, ela ficaria acamada, quase em um estado vegetativo. O médico
olhando para essa mãe, disse que ela não teria muitos anos de vida, aquela criança. Geralmente, as crianças com essa síndrome não passavam dos seus 7 anos de idade. Então o médico conta isso para a mãe e pede para ela aproveitar cada dia com teu filho. Essa mãe, recebendo essa notícia amarga e sozinha para enfrentar tudo, retorna para casa com seu filho. Ele, em estado quase vegetativo, dependendo de oxigênio para respirar, ficava apenas no quarto. O quartinho dele de criança parecia um quarto de hospital, de tantos aparelhos médicos. Ele precisava de ajuda para respirar, ele se alimentava por sonda, a situação dele era muito delicada. E essa mãe se dedicou anos e anos a cuidar do seu filho. Todo mundo que se aproximava dela e que visitava ela, falava: "Ah, mas como eu tenho dó de você. Nossa, mas como eu tenho dó da sua vida por ter uma criança nessa situação." E essa mãe jamais murmurou, jamais reclamou. Pelo contrário, ela olhava para além da dor dela. Ela dizia: "Olha como meu filho é maravilhoso. Olha que bênção que eu recebi. Porque Deus confiou em mim para cuidar dele. Deus acredita muito em mim para confiar um filho tão especial para que aqui na terra eu pudesse cuidar dele. Olha como meu filho é lindo. Olha, ele já fez um progresso. Ele já conseguindo fazer isso, ele já consegue fazer aquilo, ele já dorme uma noite inteira." E ela sempre contava as coisas boas. Ela jamais usou as suas palavras para reclamar desse filho. Ela jamais usou as suas palavras para murmurar a situação que ela estava. Jamais. Ela sempre olhava além da dor e dizia as coisas belas que aconteciam. Mas algo muito além disso. Os anos foram passando e essa mãe, claro, ela ficava a maior parte do seu dia cuidando ali do teu filho, porque ele precisava de cuidados, mas ela também continuava fazendo aquilo que era importante para ela. Ela gostava muito de pintar quadros e doar esses quadros para a caridade, para que eles pudessem vender de alguma forma e conseguir ali algo, um dinheiro que pudesse os ajudar. Ela sempre ajudava as casas de caridade. Ela continuava pintando seus quadros. Ela continuou trabalhando, mesmo que de casa. Ela ainda continuava fazendo o que ela gostava, porque ela entendia que para ela cuidar do filho dela, ela precisava estar bem. Que para ela cuidar do outro, ela também precisava estar bem. Então, ela cuidou muito bem dela, da saúde dela e cuidou muito do seu filho. Só que algo interessante aconteceu. Passaram-se 7, 10, 15 anos e o filho dela continuava vivo aqui na Terra ainda, fazendo com que todos os médicos questionassem como que aquela criança conseguiu, com essa síndrome, sobreviver tantos anos. É porque a gente precisa ter o olhar muito além da coisa material, o olhar espiritual. Aquele espírito ainda precisava cumprir anos aqui na Terra, e não apenas 7 anos, como o médico falou, mas ele precisava cumprir ainda muitos anos. E esta mãe continua até hoje, cuidando deste filho amado, que já está aí com seus anos de vida na sua bagagem terrena e continua ainda iluminando aquele lar. Meus amados irmãos, hoje eu partilhei essa história tão bonita aqui conosco, sabe? Para justamente convidar a todos nós, a exemplo desta mãe, a olhar além da dor, a olhar além das lágrimas, a pensar e lembrar que a gente precisa ir atrás, sim, da nossa felicidade. A gente não pode estagnar no vale de lágrimas. A gente não pode se entregar às dores. A nossa vida é muito mais. Hoje
Eu deixo aqui para nós esta mensagem, para o nosso coração, convidando a todos a terem um sábado abençoado, de muita luz, de muita paz com Cristo. A nossa amada Casa Espírita, Luiz Gonzaga, da cidade de Luminárias, fica extremamente feliz de partilhar esse momento com todos nós. Fiquemos em paz e que assim seja.